E eu quero começar te fazendo uma pergunta simples, mas que talvez toque em algo que você ainda não conseguiu colocar em palavras hoje de manhã. Você já se sentiu completamente esgotado por dentro, mas ainda tendo que funcionar por fora. Às vezes a gente acorda assim, sem nem saber explicar o porquê. O corpo levantou, os pés tocaram o chão, a rotina começou, mas por dentro existe um peso que ninguém vê. Você prepara o café, arruma as coisas, responde mensagem, cuida de filho, vai trabalhar e carrega tudo isso sem que ninguém ao redor perceba o quanto você está cansado. O inverno deste mês de julho no sul do Brasil deixa as manhãs mais frias e mais silenciosas. Mas não é só o frio de fora que pesa, é o frio de dentro, aquela sensação de que você já deu muito de si e ainda tem tanto a dar e não sabe de onde vai tirar força. Talvez você já acordou hoje sentindo que as coisas não avançam, que você se esforça, trabalha, reza e parece que o resultado não vem. Talvez você esteja carregando uma situação há meses, há anos e já está cansado de esperar. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que está como o evangelho de hoje vai descrever, como uma ovelha que perdeu o rumo, sem pastor, sem direção clara, sem saber para onde ir. Mas eu preciso te dizer algo antes de começarmos a rezar juntos. Jesus te vê, não o que você aparenta, não o que você mostra, mas aquilo que ninguém vê, o cansaço que ficou escondido, a tristeza que você engoliu. Jesus olha para as multidões cansadas e se compadece, e hoje Ele olha para você com esse mesmo olhar. Você não está invisível para Ele. Se você está vivendo isso, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu estou cansado, mas confio em Ti. Escreve essa frase, porque eu vou rezar por você. E muitas pessoas que rezam conosco também vão apresentar essa intenção diante de Deus. Não estamos sozinhos nessa oração. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu estou vivendo. Não venho com palavras bonitas, não venho com discursos preparados, venho como estou, com o cansaço desta manhã, com o peso que já está no peito desde que abri os olhos, com as preocupações que não foram embora durante a noite e que estão aqui, bem presentes. No primeiro momento do dia, Tu conheces o meu coração, Senhor. Sabes de tudo o que eu carrego sem conseguir falar. Sabes das noites que foram curtas demais, das conversas que ficaram pela metade, das decisões que ainda me pesam, das situações na minha família que eu não sei como resolver, das contas que eu não sei como pagar, do relacionamento que eu não sei como consertar. Tu sabes de tudo isso e é por isso que eu venho a Ti. Eu Te entrego este dia que está começando. Senhor, entrego o meu trabalho, aquele que me espera hoje, aquele que às vezes é pesado, aquele que eu faço com dedicação, mesmo quando estou esgotado. Entrego as palavras que eu vou falar hoje, que elas sejam palavras de paz, de construção e não de divisão. Entrego os encontros que terei com as pessoas da minha casa, com os colegas de trabalho, com quem eu vou cruzar no caminho, que cada um desses encontros seja tocado pela Tua presença. Entrego também, Senhor, aquilo que ninguém vê, o cansaço que fica por dentro, a tristeza que eu escondo para não preocupar os outros, as dúvidas que me visitam quando estou em silêncio, as feridas que não foram curadas e que doem
quando menos espero, recebe tudo isso. Senhor, eu me coloco diante de Ti com humildade e confiança, sem máscaras, sem esconder nada, porque eu sei que Tu és um Pai que recebe o Filho como Ele está, não como Ele deveria estar. E é nesse espírito de entrega que eu quero agora me deixar tocar pela palavra que a igreja nos oferece hoje, porque é uma palavra que fala exatamente sobre o que a gente vive, quando a gente se afasta do essencial e vai se perdendo nas coisas que não sustentam de verdade, e quando Deus olha para a nossa exaustão com olhos de compaixão. No Evangelho de hoje, no capítulo 9 de Mateus, Jesus percorre todas as cidades e povoados, Ele ensina nas sinagogas, prega o Evangelho do Reino, cura toda espécie de doença e enfermidade, e então vem um dos versículos mais bonitos e mais humanos de todo o Evangelho. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Você percebe o que Mateus está nos dizendo? Jesus não olha para as multidões com julgamento. Ele não olha e diz: por que vocês estão assim, se vocês têm culpa? Ele não critica, não aponta falhas. Ele olha e se compadece. A palavra grega usada aqui é splankinizomai, que significa uma comoção que vem das entranhas, um movimento do ser mais profundo. Jesus não foi tocado pela situação daquelas pessoas lá do alto, com distância. Ele foi movido por dentro, como alguém que sente a dor de quem ama. E antes desse versículo sobre a compaixão, o Evangelho narra algo precioso. Trouxeram a Jesus um homem mudo, possuído pelo demônio, e quando Jesus agiu, o mudo começou a falar. As multidões se admiraram, nunca se viu coisa igual em Israel. Mas os fariseus, em vez de se alegrar com aquele homem curado, com aquele que recuperou a voz, foram questionar, foram acusar, foram diminuir o que tinha acontecido. Você já viveu isso? Você já passou por uma transformação, por uma graça, por um momento em que Deus atuou na sua vida de um jeito que você não esperava, e em vez de celebração, encontrou julgamento, encontrou desconfiança, encontrou pessoas que preferiram questionar do que se alegrar com você. Isso dói, isso machuca de um jeito que as palavras que feriram ficam muito tempo na memória.